peteca cair não, que já estamos chegando aqui, né, no nosso último ciclo, com todo o gás, pedir a Deus sempre que vem aí nos orientando. Então, se acontecer algum problema, se eu falei aqui seu nome e você não me respondeu, né, porque assim, ter o nome da gente aparecer, às vezes a gente sabe que tem problemas na internet, que tem alguns tipos de problemas que vão além da nossa conta, mas sempre falar um oizinho, né, como meu amigo Isaías, sempre quando tem algum probleminha, vem aqui no privado, me diz alguma coisa, né, meu amigo Marlos. Então vamos sempre dar aí fazer igual a história, um olá para a gente saber, né, que realmente está presente, que teve algum problema. Esse ciclo tem uma pontuação que é de participação. Então, claro que a gente às vezes pede a uma pessoa para participar, para falar, e como todo mundo, como eu sempre estou dizendo, tem problemas, então se não deu, para que você não seja prejudicado naquele momento, mas a gente tem que ser honesto, né? Sempre tô batendo aqui nessa tecla com vocês a questão da honestidade. Se teve algum problema no microfone, tem algum problema na câmera, o que é normal. Então, assim, vai e fala ao professor, porque a gente também não sabe. Se vocês não dizem, como é que a gente vai saber? Então, vamos lá. Hoje nós temos aí uma atividade para corrigirmos ainda, né, na nossa página 19. Logo em seguida, eu vou estar trabalhando com vocês uma atividade que envolve essa parte de período simples e período composto. E depois nós vamos falar da atividade que vocês vão fazer de casa, que é a da lista que já foi solicitada para que vocês fossem buscar na escola, né? Eu acredito que vocês já estejam com a lista em mãos aí, para que a gente consiga facilitar. Então, vou fazer o compartilhamento aqui na nossa plataforma e vocês com o livro na mão, jogando duro, dizendo para que vieram, tá certo? Então, vou começar aí com a minha amiga Veras, Bia Veras, respondendo para a gente a questão 6, a letra A, B e C. E sem choromelas, viu, Veras? Eu estou aqui partilhando. Tá me ouvindo Peraí, Prança, eu direitinho, vou pegar o Veras? livro. Ah, pronto. Tô, só vou É pegar o livro, é assim que a rapidinho. gente pega no flagra. Vá lá. Chegou aí para você, gente? Já estão conseguindo observar a tela partilhada? Sim. Pronto. É o módulo 3, né? Não, o 4. Quatro? Módulo 4, sim, lá na página 19. É aquele mesmo que nós começamos, Vera, na aula passada, é porque não deu tempo finalizar, que tinha o suco verde, que eu ainda fiquei comentando, que Sofia até falou de como é que a avó dela faz o suco e tudo. É isso, é porque falta a página 19. Pronto. Pronto? Ok. Aí lá na página 19 a gente tem reveja a organização do texto de quarta capa da página anterior em períodos. E aí vocês iriam analisar esses períodos. Esse quarta capa que fala, gente, é justamente o do suco verde. Eu vou só fazer a retomada aqui para que vocês, né, vejam aí, relembrem o texto que nós estamos aqui abordando. Como Veras está aí com o livro dela em mãos, fica mais fácil para a gente conseguir observar. Então, o texto era justamente esse, é o suco verde. Aí, o que é que ele pergunta para a gente? Depois eu vou precisar fazer a retomada para mostrar umas coisas para vocês. Mas deixa a Veras responder para a gente a B e a C. Porque eu pedi a Veras para responder logo essas três. Porque aí, quando a gente finalizar, eu volto no texto e tenho condições de mostrar a vocês alguma parte que não tenham compreendido. Pode falar, viu, Veras? O momento é seu. A eu coloquei um, Hum? a B eu coloquei aspas e ponto, e a C eu coloquei simples. Simples. Pronto, eu só vou fazer uma interferência aí, Veras, na letra A. Você, quando pergunta quantos períodos há nesse trecho, você diz que há apenas quantos períodos? Foi isso que eu entendi? Veras? Veras, está me ouvindo? Oi, pronto, travou. Travou, mas está ouvindo agora? Tô. Pronto. É a plataforma, gente, hoje está assim. Bem, então, ó, quantos períodos há nesse trecho? Você me disse que havia um, não é isso? Uhum. Veras, o que é que você entende por período? Simples e composto? Não, como aqui na letra A, você entende que é simples e composto. E o que é que faz você entender a diferença entre simples e composto? Sei lá, pronto. Eu só Não, chutei.
Chutou, né? Pronto. É normal, por isso eu estou perguntando, que é justamente para a gente entender. Até porque eu vou fazer retomada a esse assunto, então preciso saber já aquilo que está realmente conseguindo compreender ou não. Essa parte aqui, onde Veras respondeu para a gente de houve, na verdade, um erro, mas é algo normal, não é algo assim preocupante, Veras. Acabou o mundo, não. A gente está aqui para isso. Olha, aqui nós temos, né, essa parte em si dos ingredientes, onde nos ingredientes a gente não tem menção nenhuma a verbo. Quando eu perguntei a Veras o que ela entendia por período, porque eu até conversava com o João, né, que ele não vai poder se fazer presente hoje, que toda vez que nós falarmos de período simples e período composto, é justamente a questão de verbos que nós temos. O período simples, ele é formado por apenas um verbo, e o período composto são dois verbos ou mais. Mas quando pergunta aí para a gente, na questão 6, onde diz, ó, quantos períodos há nesse trecho, eu preciso entender quantos verbos eu tenho ou quantas locuções verbais, que é para que eu saiba se é um período simples ou um período composto. Então, aqui nós temos primeiro os ingredientes, o modo de fazer. É no modo de fazer que a gente começa a observar os verbos sendo direcionados. Por que no modo de fazer? Porque é onde vem dar o direcionamento, as instruções. Então, nós temos, ó, coloque no liquidificador as folhas de couve lavadas e picadas e o suco dos limões. Coloque, o verbo colocar. Então, nós temos aqui um verbo. Acrescente a polpa do maracujá, a água e o açúcar ou adoçante. Acrescente, do verbo acrescentar, nosso segundo verbo. Bata tudo por 1 minuto. Bata, né? O verbo bater. Terceiro verbo. Coe a bebida. Coe, do verbo coar. 4 verbo. Acrescente gelo a gosto. Acrescente do verbo acrescentar, que nós já vimos há pouco. Então, nós temos aqui 5. E sirva em copos altos. O verbo servir. Ou seja, quando ele pergunta para a gente aqui na nossa página 19, né, quantos períodos há nesse trecho? Nós vamos dizer que nós temos 6 períodos. Por que nós temos 6 períodos? Porque nós temos 6 verbos. Aí, quando pergunta que sinal de pontuação delimita esses períodos, aí Veras colocou que os sinais de pontuações que a gente tem para indicar para a gente, ela falou aspas e um outro aí. Foi o quê? Ponto, não foi, Veras, que você falou? Foi. Aqui, olha, o texto que a gente ia analisar era justamente esse texto que estava aqui escrito. Aqui na letra A, que a gente tem a menção das aspas, mas no texto em si a gente não tem aspas. O que nós temos aqui no texto é justamente que sinal de pontuação? A vírgula e o ponto, tanto o ponto de continuação quanto o ponto parágrafo. Então, os sinais de pontuações que nós temos aqui, que estão inseridos aqui nesse texto, é quem? A vírgula, os pontos de continuação, o ponto de segmento, caso vocês queiram chamar, e o ponto final. Porque as aspas já não está fazendo parte do texto, ele já faz parte da questão que foi solicitada. Então, só recapitulando aqui para que a gente não esqueça. Quantos períodos há nesse trecho? 6 períodos. Qual é o sinal de pontuação que delimita esses períodos? A vírgula, o ponto de segmento e o ponto parágrafo. Esses períodos são simples ou compostos? Explique. São períodos simples, porque cada período, cada informação está sendo formada por apenas um verbo. Então, quando eu tenho apenas um verbo no direcionamento de uma frase, eu tenho o período simples. O período composto é quando nós temos dois verbos ou mais, trazendo o mesmo entendimento dentro da nossa análise. Perceba que quando ele diz ali, ó, coi, aí ele vem com a informação, depois ele diz sirva, é outra informação. O período simples, ele transmite uma informação e o período composto tem que vai produzir duas ou mais informações. Aí nós temos aqui a nossa questão 7. O uso de períodos simples ou compostos varia de acordo com o objetivo do texto. É uma afirmação isso aqui, gente. Porque em uma receita, por exemplo, costumam predominar os períodos simples? Quem poderia me responder essa questão 7? Porque Para assim, essa daí eu não fiz, não. porque não entendeu, Felipe, o que se perguntava? Eu não soube responder. Pronto. Então aqui, ó, o uso de, mas você conseguiu entender o que a questão perguntava, não é isso? Você conseguiu ter essa Uhum. análise? Sim. Pronto.
Então, assim, gente, ó, por que é, por exemplo, que você pega um texto, né? Esse texto, uma receita. Uma receita, a gente tem ali um texto instrucional. Por exemplo, você pega uma bula de remédios, você vai ver que os períodos são constituídos por períodos simples. Aí você pergunta por quê, Pro? Para facilitar o entendimento do leitor. Quando a gente traz muitos verbos em determinadas orações, muitas vezes a gente acaba ficando perdido, sem saber, na verdade, o que é que você vai seguir. Por exemplo, uma receita, para quem nunca fez ali aquele bolo, né? Ou esse suco verde, como foi mencionado aqui, o suco saúde, a pessoa consegue, de acordo com as informações dadas, consegue constituir. Lembra que quando Sofia falou sobre esse suco, eu perguntei a ela, Sofia, se você pegasse aqui essa receita, você conseguiria fazer? Eu já perguntei aquilo a Sofia naquele dia, justamente para nos levar a esse entendimento aqui dessa questão 7. Ela disse sim, é simples. E por que é simples? Justamente pela abordagem como os verbos eles são inseridos. Ó, observa aqui, só retomando essa página 18, quando a gente tem aqui, ó, coloque no liquidificador as folhas de couve lavadas e picadas e o suco dos limões. A informação ela é clara. Por que ela é clara? Porque ela está sendo, na verdade, dirigida a um único verbo aqui, que é o verbo coloque. Depois, no segundo, ó, acrescente a polpa de maracujá, a água e o açúcar ou adoçante. Você já sabe o que é que você vai acrescentar. Você não tem como se fosse assim, ó, Felipe. Cante, pule e dance. Você tem três verbos aí que estão, na verdade, trazendo essas informações. Aqui no texto, a gente não tem isso. Por quê? Porque esse texto ele é vinculado na base de um verbo. Toda vez que a gente for ter um texto instrucional, por exemplo, você pega um manual de televisão, né? Você comprou uma televisão, você vai pegar o manual. O manual, ele deve ser a estrutura dele deve ser bem parecida com essa daqui da receita. Por quê, Pro? Porque para qualquer pessoa que, ao pegar esse material, consiga ter acesso, consiga entender. Então, quando a gente vê esses textos aqui, que costumam predominar nesses períodos simples, é justamente para nos ajudar, para direcionar o leitor a ter um entendimento mais simples, mais claro daquela proposta. Conseguiu entender, Felipe, essa parte aí dessa questão? Ou ficou na Sim, dúvida ainda? Entendeu? Alguém que não. entendi. Pronto. Alguém que não tinha feito, gente, que não conseguiu compreender, ou que ainda ficou na dúvida nesse momento dessa questão 7? Então, estou passando aqui para a 8, viu? Na 8, nós temos: reescreva as orações a seguir, de modo a formar um único período. Para isso, empregue as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo, fazendo as adequações necessárias. Hoje nós vamos começar a pincelar essa parte de período simples e período composto, até porque eu não ia dar essa ênfase toda, mas de acordo com algumas questões que a gente vai fazendo, né, a questão justamente é essa, é problematizar, que é para eu estar observando aonde é que está aí essa dificuldade maior de vocês. Então, eu percebi, assim como o Vera apresentou essa dificuldade aí para responder, eu percebi que João Vitor já havia apresentado essa questão, logo Felipe, um determinado tempo, que é normal. Então, por isso que eu coloquei na parte dos slides que nós vamos observar. Primeiro que a gente precisa entender que as conjunções, elas têm o sentido de juntar as ideias. Quando eu digo, ó, não gaste todo o seu dinheiro, essa prática pode prejudicar a sua vida financeira. Eu estou querendo dizer quem seria a palavra que eu poderia substituir aqui por esse ponto, e que a minha frase ela ficaria com sentido. Eu iria tirar aqui esse ponto, por exemplo, iria colocar uma vírgula no lugar, e iria colocar que palavra, quem fez essa letra A aí, como é que ficou, para a gente ver se está no caminho? Posso ler, Fran? Pode. Não gaste todo o seu dinheiro, pois essa prática pode prejudicar sua vida financeira. Muito bem. Agora, Felipe, quando você colocou esse pois, você lembrou de retirar esse ponto aqui, colocar uma vírgula, colocar a palavra pois e colocar esse er com a letra minúscula? Aham, Pronto. Se todo mundo pegou esse direcionamento de Felipe, eu fico muito feliz de verdade, porque assim, ó, primeiro que a gente tem que entender qual a ideia que o texto quer manifestar para mim. Eu fiz a leitura e eu percebo aqui na letra A tá me dando uma ideia de explicação. Olha, eu tenho mas, eu tenho para quê, pois e por isso. Talvez vocês não saibam. O mas, ele sempre dá uma ideia para a gente de adversidade. O que é adversidade para o sentido oposto, o contrário, que nós ainda vamos falar um pouco sobre isso. Para quê? Ideia de finalidade. Eu estou tendo aula de português para que eu me torne um ser melhor.
no sentido de ter criticidade, no sentido da escrita. Então, você está explicando o porquê que você está utilizando, qual é o para quê, qual é a finalidade que você tem em fazer uso da sua língua portuguesa como disciplina. O pois, como o Felipe trouxe aí, no sentido de explicação. E o por isso, no sentido de concluir uma ideia. Então, observe o sentido da frase. Não gaste todo o seu dinheiro. Essa prática pode prejudicar a sua vida financeira. Então, a pessoa está trazendo uma explicação por que de não se gastar o todo o dinheiro. Então, eu vou tirar aqui essas duas orações que eu tenho e vou a constituir com apenas uma. Então, como o Felipe fez aí essa trajetória muito bem feita, justamente, não gaste todo o seu dinheiro, vírgula, depois a palavra pois. Essa prática, lembrando que esse ele vai vir com a letra minúscula, e aí você copiaria o resto das suas informações, ou seja, você tinha duas informações e a partir de agora você tem apenas uma. Na letra B, deixa eu pedir aqui uma pessoa para que fale, Felipe, porque senão vai ficar aí esse diálogo só eu e você, né? Que a Vera, ela se sentiu obrigada aí, ela disse, não tem como escapar hoje, tenho que responder a prova. Minha amiga Isabela, nunca mais ouvi, Isabela, sua voz, vamos lá. Na letra B, tá me ouvindo direitinho, Isa? Tá cortando um pouco, Pronto. Eu vou te pedir para fazer a leitura aqui da letra B, dizendo como foi que você conseguiu colocar uma dessas palavras. Não entendi o que a senhora falou. Você viu o que Felipe fez na letra A? Estava atenta, estava prestando Não, atenção? por causa que eu entrei agora, porque a internet caiu, mandei até uma mensagem para a senhora. Ah, eu não vi ainda não, viu? Mas tudo bem. Sim, aqui na letra B, alguém, além de Isabela, alguém está me ouvindo melhor, gente, que poderia falar para a gente aqui na letra B? Porque eu entendi que o áudio dela tá ruim. Ninguém está me ouvindo bem, não? Não estou conseguindo me ouvir bem, não? Eu tô, Pro. Tá? Então, bora, Felipe, continua aqui comigo. Cola com a gente que é sucesso, bora. Letra B, como é que vai ficar aqui? Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto para que não se acumule produtos inúteis em sua vida. Esse menino é universitário, não tem para onde correr. Só que, Felipe, quando você faz essa troca aí, sempre tá lembrando de utilizar aí a questão da vírgula, tá Sim, trocando, pronto, coloco a vírgula antes, tiro o ponto e coloco a letra minúscula. ok. Eu espero que todos estejam fazendo assim, viu? Desse jeito aí que nosso amigo Felipe está aqui dizendo. Então, ó, venha, Felipe, fala a letra C e a letra D também, por favor. Porque eu acho que só você tá me ouvindo assim tão bem, né? O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto, mas o prazer do consumista está no efêmero Efêmero, ato sim. da compra. Ok. Ato da Ó, ato da compra. Então, ó, depois de produto, eu tenho certeza que o Felipe fez isso, colocou a vírgula, colocou mais, fez a troca do ponto pela vírgula, coloca o mais, e aí esse O, que vem com letra maiúscula, se torna minúscula e a gente termina. Observa, gente, uma coisa, o prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto, mas o prazer do consumista está no efêmero ato da compra. O que é que ele traz para a gente? Uma oposição, um sentido contrário àquilo que foi mencionado. Na letra D, Felipe, como ficou? O consumista vive em função da compra, por isso ele pode comprometer seu orçamento e o de seus familiares. Ok, jovem, muito bem. Só lembrando, tirando o ponto, colocando uma vírgula, a palavra por isso, o E minúsculo. Ou seja, vocês tinham aí, na verdade, essas 4 conjunções que vocês iam intercalar, né, para trazer aí, na verdade, um entendimento, uma clareza ao texto de vocês, mas que não tirasse a mensagem que foi passada. Perceba que na primeira, na letra A, nós tivemos a mensagem de uma explicação. Na letra B, nós temos aí uma finalidade. Na letra S, nós vamos ter um sentido de oposição, de contrariedade àquilo que se foi passado. E na D, a gente tem um pensamento concluído,
Para que eu tenha um pensamento concluído, eu preciso utilizar determinadas palavras. Você vai terminar seu pensamento, você diz, por isso eu penso que a vida é feita em círculo. Ou, portanto, enfim, palavras que te ajudem a dizer assim, olha, eu estou chegando ao fim do meu pensamento. Mas o que é a intenção realmente de uma conjunção? É trazer clareza, é trazer coerência ao nosso texto. Nós vamos falar um pouco sobre esse período simples e composto. Eu vou começar a falar com vocês agora, mas antes de falar sobre essa parte de compartilhar os slides, eu quero compartilhar aqui com vocês a atividade que vocês vão fazer em casa. Como alguém já tinha me dito aí, é justamente essa lista aí que vocês pegaram na escola agora do terceiro ciclo, e eu pedi aí no roteiro, né, para que vocês fizessem, na verdade, essas questões aí, eu pedi para que vocês fizessem da questão 1 até a questão 4, né, que está simples, dá para vocês fazerem sem maiores dificuldades. Vocês vão começar a partir de um texto que nós temos aqui, eu vou partilhar só para a gente conseguir entender. Isabela, está me ouvindo melhor agora, Bela? Ou não melhorou em nada aí para você? Tá melhor, Bela? Para tu, tá ouvindo melhor o que eu tô falando? É só em termos de ouvir mesmo, só para saber se está ouvindo melhor. Bem, eu aqui trouxe para vocês um texto, né, para quem já teve a curiosidade de observar, onde esse texto a gente vai ter aí, acho que não está melhor que ela saiu, a gente vai ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente precisa entender, eu já falei uma vez para vocês, só enfatizando aí. Kleber está conseguindo me ouvir bem, Kleber? Ô, Pro, Tá? Pronto. Me diga uma coisa aí, Kleber. Quando você olha essa imagem aqui, qual a leitura que você faz? O que é que você entende por ela? Não, tipo, etapas da vida. Muito bem, jovem. Etapas da vida, isso. Sentindo falta de ouvir a sua voz, viu, Kleber? Fiquei triste porque eu já estava assim, eu falei, meu Deus, eu vou garimpar esse menino para a língua portuguesa, que esse menino é muito bom. Feliz, aí veio esse tempo onde a gente perdeu um pouquinho, né, esse contato aí. Mas tudo tem seu propósito. Gente, ó, assim como o nosso amigo Kleber disse, é justamente ó, as etapas da vida. Entenda uma coisa, eu já falei com vocês, e só para reforçar, nenhum texto, nenhum, ele vai trazer uma imagem para você para não representar nada. Na nossa vida, a gente tem o que a gente chama lá de linguagem verbal, linguagem não verbal, e a linguagem mista, que é, no caso, a nossa representação aqui, que é quando a gente tem a linguagem escrita, né, a linguagem verbal, e a linguagem imagética. Então, é justamente para nos dar um norte. Olha a leitura que Kleber faz, que massa, né? Kleber conseguiu observar que aqui a gente está falando das etapas da vida, já profetizando aí, viu, Kleber? Vocês vão chegar aí, ó, a essa etapa aqui, com essa bengalazinha, mas ainda com força, sabendo nitidez e com clareza o que estão fazendo da vida. Viver bastante aí. Bem, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto e vão responder da questão 1 até a questão 4. Esse texto, gente, ele é de Moacir Ciclar, e ele fala justamente dessa questão da vida. Mas ele fala da vida através, ó que pessoa inteligentíssima, ele fala dessas etapas da vida, levando em consideração as pontuações que nós usamos, a vírgula, o ponto final. Vocês vão amar aí quando vocês lerem esse texto, porque a gente consegue entender um pouco, né? Para vocês aí, esse texto que vai estar aí nessa parte aqui da puberdade, a travessia, né? Ou travessão, como ele traz aí com esse trocadilho, essa brincadeira. Vocês vão fazer a leitura desse texto, eu não vou falar muito, porque senão. Deixa eu ver aqui. Ainda estão me ouvindo, gente? Que tá travando aqui para mim. Mas estão me ouvindo? Sim. Pronto. Obrigada. Sim. Pronto. Então, vocês vão fazer a leitura aqui desse texto, se colocando dentro dele mesmo. Se imagine aí, ó, Derek, pensar depois aí no ponto final, né, na questão das reticências. Vocês vão ler com todo carinho esse texto, ler e reler, né, claro, e aí vão lá para a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a 4. Vocês vão se ater apenas a essas informações. Eu quero que vocês sempre observem o que está sendo pedido. Por exemplo, na segunda parte do texto, então volta lá na segunda parte. Quando pedir, ó, no primeiro parágrafo do texto, vai lá no primeiro parágrafo e observa. Porque às vezes a gente faz a leitura do texto na íntegra e a gente consegue ter um entendimento. A gente acha que é aquilo. Ah, a questão está me pedindo sobre essa parte. Mas se o texto traz lá nitidamente para você que é no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo, você precisa retornar esses parágrafos para ter a ideia central do que está sendo solicitado.
Então, vocês vão fazer essas questões para amanhã. 1, 2, 3 e 4. Vão ler com calma. Como o nosso amigo Kleber já disse aí, vocês já pegaram um gancho aí, que o texto fala das etapas da vida, mas essas etapas constituídas pelas pontuações. Agora eu vou aqui fazer para vocês, né, o compartilhamento dessa parte onde nós vamos começar a ver aí um pouco, né, do que eu havia dito, que é justamente essa questão de como se trabalhar o período simples, o período composto, viu? Miguel, teu áudio está aberto, viu? Quer me perguntar alguma coisa? Se você quiser perguntar, pergunte, que eu percebi que estava conversando algo só para não esquecer, que às vezes a gente esquece, né, gente? E essa parte de computador é assim, Deus na graça. Mas agora estão conseguindo visualizar aí, não estão? Digam que sim, digam que sim. Estão vendo? Sim. Pronto. Sim, prof. Obrigada, viu, Júlia? Meu amigo Felipe também. De Ana nada, Júlia com 2 N's. Olha, bem, gente, eu quero maximizar, mas essa plataforma hoje ela tá brincando comigo. Olha, então o que eu quero que vocês entendam, primeiro passo, né? Que nós temos aí 2 tipos de relação entre as orações. Esses 2 tipos de relações é o que nós vamos considerar aí essas relações para dizer se é um período composto ou se vai ser um período simples. Só que eu não posso esquecer de quando eu falo dessa relação que eu tenho um período composto, que esse período composto a veras, não só para veras, mas como para alguém também que tenha tido dificuldade, a gente não pode esquecer, o período composto, ele possui mais de uma oração em sua composição. Como é que eu vou saber, Pro, quem são essas composições? Justamente pelas quantidades dos verbos. Olha, a gente tem aqui, eu irei à praia. Irei é um verbo. Só tem um verbo aqui nessa frase. Logo, se só tem um verbo, eu tenho um período simples. Aí eu tenho a segunda frase. Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Eu não posso esquecer da pergunta de Felipe Reis, né? Que ele me falou outro dia, o Pro. E quando a gente tem uma locução verbal, essa locução verbal a gente conta como período simples ou como período composto? No dia eu até respondi a Felipe, mas como eu sei que o nosso HD pode dar algum pifezinho aí, né, Jonathan? Então a gente vem aqui para não esquecer, ó. Estou comprando um protetor solar. Estou comprando são 2 verbos. Eu tinha um verbo auxiliar e um verbo principal. Ô, Pro, como é que eu sei que é o verbo principal? Porque ele está em uma das formas nominais do verbo. Ó, o ando, ó, o meu gerúndio aqui. Então, tem o verbo auxiliar e o verbo principal, que é o verbo significativo. Mas esses 2 verbos funcionam só como um. Quando eu digo estou comprando, eu não poderia dizer comprarei. Eu poderia trocar esses 2 verbos por um. Mas estou comprando. Depois a gente tem um outro verbo aqui na frase, irei, que é do verbo ir. Então, ele é um período composto porque ele tem aí a formação de 2 verbos, né? Onde nós temos uma locução verbal, pelo fato de termos 2 verbos que funcionam como um, e um verbo normal. Ainda mais um exemplo de período composto. Já me decidi, só irei à praia se antes eu comprar um protetor solar. Decidir é um verbo, irei é um